Boa noite, meu nome é Rafael Marques, aluno do sexto período de Direito. Faço dupla com a discente Adriane Garcia, também do sexto período de Direito. E hoje a gente vou explanar o tema relacionado tanto ao direito constitucional quanto ao administrativo, né? Vai ser sobre direito à propriedade. Vamos ver como esse direito ele é aplicado. Vamos abordar dois assuntos específicos, que é a requisição administrativa e a ocupação temporária, né? Então, são dois institutos jurídicos aí que são usados para relativizar o direito à propriedade. E introduzindo o assunto, vamos primeiro identificar onde está previsto esse direito, né? O direito à propriedade é um direito que ele é de primeira geração. Então, é um direito que ele foi conquistado lá em 1787, né? Quando tive a Revolução Francesa, ali, identificado propriamente dito. A gente tem a ocorrência deles na Magna Carta da Constituição Inglesa de 1215, em outros institutos também. Mas eu consigo identificar ele como um direito de primeira geração, principalmente ali nas primeiras constituições, Constituição Americana, né? Então, a Constituição aí, que foi a primeira Constituição realmente positivada no ordenamento, no mundo que a gente tem aí no ordenamento jurídico, né? Então, o que fala a nossa Constituição, que é de 88, que vem na mesma tendência? A nossa Constituição, pegando o artigo 5º ali, com as suas cláusulas pétreas, ela trata o direito de propriedade como uma cláusula pétrea, né? Então, o que ela diz lá no artigo 5º, inciso 22 e 23? A leitura do artigo fala o seguinte: é garantido o direito à propriedade. E no 23, a propriedade atenderá à sua função social. Quando eu faço uma leitura literária aqui do artigo, do inciso, eu estou vendo que aqui há um direito que ele fala que é do cidadão, direito a uma propriedade. Só que quando eu faço uma interpretação disso, você observa, interpretando junto com o ordenamento jurídico, que é um direito que ele não é absoluto. Então, praticamente nenhum direito ele é absoluto dentro do nosso artigo 5º, né? Então, o direito à propriedade também não. A gente vai abordar aqui a requisição administrativa, que é uma forma que ela já vem prevista no próprio artigo 5º, relativizando isso, que ela vai demonstrar que em algumas situações o Estado pode se utilizar do seu poder de polícia, aplicando aí requisitos da supremacia do interesse público, uma característica, né, para ela impor sobre o cidadão, o administrado, sobre o proprietário, algumas determinações e que ele possa cumprir com elas, né? E se for um interesse público, mesmo que não tenha interesse do proprietário em ter aquela terra ocupada, aquela propriedade ali ocupada pelo Estado, ele será obrigado, o Estado vai utilizar da sua coerção, do seu poder de polícia, para que determine com que aquele cidadão obedeça a sua ordem. Entrando aqui no artigo 24 da nossa Magna Carta, fala o seguinte: a lei estabelecerá, 25, correção, ele vai falar o seguinte aqui: no caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização anterior, se houver dano, né? Então, quando eu entro aqui no inciso 25 do artigo 45, isso aqui se trata da requisição administrativa. Então, o Estado ele vai requisitar para o particular o uso daquela propriedade de forma não definitiva, mas temporária, para um interesse ali, algo que seja um perigo, um iminente perigo público, né? Então, esse iminente perigo público é uma característica, não é algo que é previamente previsto pelo Estado, mas é algo que aconteceu de forma iminente, que não tinha como se prever aquilo meses, dias antes. Então, o Estado foi pego de forma surpreendido, então ele teve que requisitar para o particular que ele cedesse uma propriedade sua, né? Então, a doutrina ela tem um entendimento sobre o que é o iminente perigo público aí. O que ele fala mais ainda, né? A requisição administrativa, ela vai demonstrar que o Estado, ela vai demonstrar aqui no seu artigo, né? O Estado ele tem um poder de impor para os particulares a sua vontade, né? E para isso ele precisa de um modo para operar. Esse modo vai ser o poder de polícia. Não tem como
eu ter uma lei positivada, mas não cumpri-la. Para eu cumprir, eu preciso de um poder. E esse poder reconhecido é o poder de polícia, né? Características da requisição administrativa aí. Ela recai sobre bens móveis e imóveis, no nosso caso, o interesse aqui é sobre bens imóveis, né? Então, um exemplo, o que seria um bem imóvel que poderia recair essa requisição administrativa? Eu tenho uma inundação numa cidade, tem uma cidade X que ela passou por inundação, não tinha como eu prever aquilo, aconteceu, onde um longo período de chuva de 2, 3 dias, inundou, eu preciso que a defesa civil ou o corpo de bombeiros esteja alocado, são levados para aqueles locais e onde que eu vou alocar esse corpo de bombeiros para socorrer cidadãos que estão feridos, alimentar a população que esteja ferida, passando frio. Normalmente aí é uma propriedade que eu tenho, né? Se eu não tenho uma escola, algo do tipo, eu vou requisitar para o dono daquela propriedade maior, que ele me ceda ela de forma temporária, né? Outra característica, a finalidade de combater o perigo iminente, como já dito, o perigo tem que ser iminente, né? Algo que foi previsto há muito tempo pelo Estado, aí já não caracteriza a requisição administrativa. Transitoriedade, né? Então tem que ser transitório. O que é isso? O prazo não é determinado, né? Que o prazo é indeterminado. Então pode ser utilizado dias, meses, né? Essa requisição administrativa. E o direito à indenização apenas se demonstrado dano. Então essa indenização anterior acontece se realmente comprovar-se um dano àquela propriedade. Então o Estado faz a indenização. O outro instituto jurídico que a gente vai retratar aqui vai ser a ocupação temporária. A diferenciação é que ali na requisição administrativa eu tinha um prazo indeterminado, na ocupação temporária não. Ela tem um prazo determinado, né? Então o que diz aí? A ocupação temporária não está prevista na Constituição, está prevista no Decreto-Lei, que é o 3.365 de 41, que ele fala o seguinte aí no seu artigo 36. É permitida a ocupação temporária que será indenizada, afinal, por ação própria de terrenos não edificados, vizinhos a obras e necessárias à sua realização. Então, quando que eu vou avaliar essa hipótese do artigo 36 aí da ocupação temporária? Eu estou fazendo uma obra do meu município e eu preciso alocar aqueles maquinários, não tenho aonde, eu vou pegar um terreno vazio, que é de uma propriedade particular, e vou alocar ali. Então a obra tem ali um prazo de 3, 4 meses, prazo de 4 meses, então tem um prazo fixo de 4 meses, né? Não é algo que é indeterminado o prazo é determinado. E eu vou pegar aquela propriedade e vou ocupar de forma temporária ali, tá? Para o interesse do Estado. E assim como na requisição administrativa, o interesse ele vai ser aplicado. Para eu usar essa ferramenta jurídica, eu preciso mais uma vez do poder de polícia. Então o poder de polícia vai ser aplicado, vai ser a ferramenta para dar efetividade a esse instituto jurídico que a gente tem aqui presente nessa norma administrativa, né? Características da ocupação temporária. Ela recai sobre bens imóveis, né? A doutrina discute sobre que se recai sobre imóveis, mas sobre imóveis não tem discussão, ela recai. Finalidade é servir a uma obra pública ou um serviço público, então é um interesse público por trás disso, né? Eu não tenho interesse particular aí, mas a supremacia do interesse público. O prazo é determinado, como foi dito anteriormente, e há um direito à indenização apenas se demonstrado dano, assim como na requisição administrativa também. Então os dois institutos aqui abordados, né? Formas de você restringir aí essa propriedade, né, do particular. Então eu tenho aqui a requisição administrativa e a ocupação temporária, dois institutos que vão relativizar esse direito fundamental de primeira geração que a gente tem presente na nossa Constituição e foi reconhecida nela.